chegando a hora, faltam 4 dias para o acesso, quinta às 9h45, a bola rola de São Januário, Vasco e Sampaio Corrêa, penúltima rodada da Série B, ao último jogo do Vasco e São Januário em 2022, Vasco que está invicto em casa entre os times de Série A e Série B, o Vasco o único que não perdeu em seus domicílios. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre um ídolo do Vasco hoje, né, um ídolo recente do Vasco, vamos dizer, pós Roberto Dinamite, pós Romário, pós Edmundo. O Nenê, ele é sim ídolo, vamos falar sobre ele. Vamos falar também o Vasco e o Vasco SAF, que associaram a Deb Torre para entrar de vez na briga pelo Maracanã. Vamos falar também sobre 4 jogadores do atual elenco tem renovação automática, carimbando acesso à Série A. Vamos falar tudo isso após a minha. Salve, salve galera do Vascão, mande um vídeo para o Vasco Velocidade, com o apoio do nosso Vasco e o Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem voz, todos têm vídeo. Chegando a hora, quinta-feira, a bola rola em São Januário, 9h45 da noite, o Vasco e Sampaio Corrêa, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que é o último jogo do Vasco na Colina Histórica em 2022, já que o Vasco fecha a Série B contra o Ituano em São Paulo. Então, o último jogo do Vasco em 2022 em casa será na quinta-feira contra o Sampaio Corrêa. Havia especulação que o jogo seria mudado para sábado para concorrer contra o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense pela final da Libertadores, mas a Globo não quis concorrer, o SBT, e vai transmitir o jogo da quinta-feira às 9h45 da noite. Bom, além disso, saiu a matéria do Paulo Vinícius Coelho, né, um comentarista da TV Globo, dando a notícia em primeira mão que a 77 parte e o Vasco, né, a Vasco SAF, associaram a Deb Torre e vão entrar de vez na briga pela gestão do Maracanã, já que haverá nova licitação sobre a administração do Mário Filho, melhor estádio do mundo, ou maior estádio do mundo, eu não sei se ainda o Maracanã é o maior estádio do mundo. Bom, mas a Deb Torre com o Vasco e a SAF vão entrar pela briga para ser a nova gestora do Maracanã, diferente da realidade atual, que é gerida pela dupla Fla-Flu. O Vasco quer administrar com um consórcio, né? O Vasco com a Deb Torre, sendo Maracanã para todos, inclusive todos os outros 3 grandes do Rio, Flamengo, Fluminense e Botafogo, terão que pagar o mesmo valor que o Vasco pagará pelo aluguel, o uso do estádio. E ficará na gestão da Deb Torre e da 77 a manutenção do Maracanã, e claro também, como a Deb Torre é especialista em gestão de arenas e estádio, também muito provavelmente terá eventos de entretenimento, shows, etc.
a data limite para os clubes fazerem proposta pelo consórcio até o dia 27 de outubro. Depois deverá entrar, ou no início do ano que vem, deverá entrar quem venceu a licitação, será o próximo gestor do Maracanã. Eu acho que a proposta da Torre com o Vasco vai balançar o governador a ser reeleito, Cláudio Castro, mas vamos ver, até porque não é uma administração, é uma proposta pensando apenas no Vasco da Gama, pensa incluir todos os outros clubes cariocas, até o nome do consórcio é Maracanã para todos. Bom, Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, tantos outros craques que são ídolos do Vasco. E a geração nova tem uma referência. Sim, ele é uma referência, o Meia Nenê, com 2 passagens pelo Gigante da Colina, mais uma vez provou ser referência, saiu no banco de reservas e fez um gol que empatou a partida contra o Criciúma. Há críticas de parte da torcida. Às vezes ele cresceu o jogo e o jogo perde mais agilidade, mas ele é sim ídolo do Vasco. Ele falou para a TV Vasco, lá no gramado de São Januário, durante a festa, da vitória de 2-1 contra o Criciúma, dessa identificação dele com o Vasco, inclusive falando quando ele retornou do Vasco, vindo no Fluminense no ano passado, já no retorno da Série B, o Vasco aí com situação difícil de subir, e ele tentou ajudar o time conseguir a arrancada que o Vasco conseguisse subir para a Série A, não conseguiu. E o alívio desse ano, conseguindo fazer o Vasco voltar ao seu devido lugar, que é a elite do futebol brasileiro. Ele também falou sobre a dificuldade que ele recebeu, do técnico Jorginho ser barrado, ficar no banco de reservas, mas depois de entender o treinador, deu força ao Alex Teixeira, que entrou no lugar dele, mas ainda assim ele entrou no jogo e foi decisivo. O gol foi meu, né? Mas o gol é de todos os jogadores, todos que entraram, que estavam no jogo, que entrou depois, a gente, os que não vêm também, todo mundo junto, todo mundo ali vestiário, todo mundo no mesmo caminho, cara, é bonito de ver isso aí, e realmente muito feliz com isso. Amanhã deverá começar a venda dos ingressos para o jogo contra o Sampaio Corrêa, quinta-feira às 9h45 da noite, em São Januário. Os torcedores poderão ficar de olho no site, no Sócio Gigante, que assim que começará a venda de ingressos, estará disponível no site, no meu Sócio Gigante. Do atual elenco, 4 jogadores têm na cláusula de contrato uma renovação automática caso o Vasco consiga acesso. Falta um ponto, o acesso deverá vir contra o Sampaio Corrêa na quinta-feira. São eles o goleiro Thiago Rodrigues, o zagueiro Anderson Conceição, o volante Yuri Lara e o lateral esquerdo Edmar. Dos 4, é bem possível que o Thiago Rodrigues, o Anderson e o Yuri realmente permaneçam em 2023. Já o Edmar, que pela idade não faz política, que a 77 gosta de atletas,
Mas ele é muito querido entre o elenco do Vasco. Vamos ver como que vai ficar, se o Vasco tentará um acordo com ele ou se ele irá permanecer no Vasco em 2023. Pode falar em 2023, após o jogo contra o Sampaio Corrêa, deverá começar o planejamento, ou o Paulo Brax, que é o gestor no futebol do Vasco, um homem forte da 77, se ele vai anunciar um planejamento visando 2023 ou não. Então, até amanhã, com mais um dia a dia do Vasco, possivelmente o técnico Jorginho já começando os movimentos para a partida. Hoje o elenco se apresentou no centro de treinamento Moacir Barbosa e amanhã deverão fazer um coletivo, já que, como o jogo é quinta-feira, não terá janela para a imprensa nessa semana, mas muito possivelmente, já que o Vasco não tem jogadores suspensos, além do Luiz Henrique e o do Raniel, que estão preventivamente suspensos por causa daquele barraco lá na Ilha do Retiro, os outros, tudo disponível para o técnico Jorginho. Então é possível que o Jorginho mantenha a equipe que venceu de virada. A CBF anunciou nessa segunda-feira os trios de arbitragem para os jogos da Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. O escalado para apitar Vasco e Sampaio Corrêa, quinta às 9h45 da noite, é o Jean-Pierre do Rio Grande do Sul. Responsabilidade grande, já que é o jogo que pode definir o acesso do Vasco à Série A. Então, até amanhã com mais um dia do Vasco. A ansiedade já conta muito, já que estamos há 3 dias do acesso à primeira divisão. Começando essa segunda-feira, às 8 da noite, a venda dos ingressos para o jogo de quinta-feira entre Vasco e Sampaio Corrêa, às 9h45 da noite. A venda começa hoje para os sócios e amanhã, às 6 da tarde, para o público geral. Vou deixar na descrição mais informações sobre a venda dos ingressos e locais de venda, mas os preços variam inteira R$ 75,00 para a geral, lugar VIP R$ 60,00, na arquibancada R$ 45,00. Para os sócios, dependendo da categoria, aquela categoria Dinamite, que é a mais cara, é só fazer o check-in. As demais tem variando o desconto. Por exemplo, Estatuário Colina, você poderá comprar ingresso a R$ 22,50. O Estatuário Norte-Sul a R$ 37,50. O Caldeirão a R$ 37,50.